Olá, boa noite. Pode chegar e ficar à vontade que o programa Depois da Aula está começando agora. E no programa de hoje vamos falar sobre produção audiovisual na TV. Depois da aula, começa agora. E para a nossa conversa de hoje, contamos com a presença de Lígia Azevedo, que já trabalhou na produção do reality A Fazenda, na novela Dance, Dance, Dance da Band e atualmente é assistente de produção na TV Cultura. Lígia, muito obrigado pela sua participação, a gente fica muito feliz em recebê-la aqui. E, bom, já quero começar perguntando a você, se você sempre quis trabalhar na TV, era um sonho de criança, como é que é isso? Olha, eu sempre quis trabalhar em televisão, me lembro assim... Na minha primeira infância, eu pegando livros infantis, transformando em peças de teatro, chamava minhas primas, os amigos, falei, não, e lá mesmo no quintal, chamava a vizinhança. Então, assim, a alma de produtora sempre esteve em mim desde a infância, né? Com 15 anos, eu de uma câmera de aniversário, de 15 anos, e aí comecei a produzir de uma forma, assim, super caseira, porque eu não imaginava que tinha edição, não tinha a mínima ideia como, né, era feito e tal. E assim, mas mesmo assim eu quis fazer de VHS para VHS, lá cortando de uma forma bem manual, alguns primeiros filmes que eu quis organizar. Então eu sempre quis trabalhar com produção, né? Não só de televisão, mas eu me lembro que alguns primos meus faziam propagandas comerciais, né? E no teste eu via aquelas pessoas selecionando as crianças, né? Organizando testes de VT, e eu falei, nossa, que coisa legal, eu quero trabalhar com isso. Então assim, eu sempre quis trabalhar com produção, em geral, não só TV. E tinha alguma produção televisiva que você assistia e pensava, puxa, eu queria trabalhar um programa assim, sabe, na produção de um programa como esse? Algum programa que te enchia os olhos quando você assistia? Sim, eu sempre morei no Morumbi, muito próximo à Band, e eu e meus amigos, a gente ia na plateia de um programa, ai, como que era o nome? Não era do Luciano, era O Positivo. O Positivo com o Otaviano Costa, porque depois Exato. que o Luciano saiu da Band e foi pra Globo, ele entrou no lugar do Luciano. Isso, exato. E aí a gente ia na plateia, assim, sabe? Era sei lá, momento de lazer. Era pra jovem esse programa, não é? Sim, era para jovem. E eu morava lá próximo, então íamos a pé, né? Aquela galera do bairro, assim. E aí eu falava, nossa, que legal, né? Eu via as pessoas na produção, eu lembro de um cara assim meio barbudo, de bermuda, arrumando, você fica aqui, sorria, tal, né? Vamos animando, né? E falava, nossa, bem bacana. Então acho que a vontade mesmo assim de fazer programa de televisão surgiu daí, do O Positivo. Então quando chegou aquele momento que a maioria das pessoas ficam em dúvida, que é o momento do vestibular, do pré-vestibular, enfim, você já estava meio que decidida a fazer rádio e TV. Então, na verdade, eu nem conhecia esse curso rádio e TV. Eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. Então eu conheci uma pessoa que trabalhava no SBT, né, que ele é produtor lá no SBT, e ele me falou, eu fiz faculdade de rádio e TV. Até então eu nunca tinha ouvido falar. Eu pensava em fazer publicidade e propaganda, jornalismo, né? Mas então eu fui ver a descrição do curso e falei, nossa, é isso que eu quero, eu vou fazer rádio e TV. Agora eu vou, né? E você já atuou em alguma outra área além da produção de TV? Dentro de televisão? Sim, não, em outra área a não ser produção de TV. Além de produção de TV, na verdade. Sim, trabalhei em rádio, fiz produção de peças publicitárias, trabalhei um pouco com marketing, recepção de eventos, já trabalhei até no supermercado, trabalhei com bastante coisa. Dentro da televisão, fora da área de produção, eu trabalhei no departamento de documentação, que é, na verdade, depois que os produtos da casa ficam prontos, às vezes outras emissoras ou mesmo outros países têm interesse em comprar aquele material. Então, no departamento de documentação, pode ser desde um telespectador que quer adquirir, né, um DVD para guardar para si, até uma negociação com outra emissora, venda de produtos e tal.
que não faz parte da produção. E você falou que trabalhou em rádio e você estudou aqui na FIAM, Sim. né, na FIAM-FAAM, e você você fez parte do estágio aqui, né, na rádio, não é isso? Você estagiou dentro da rádio? Não. Eu fiz estágio na rádio, mas na Rádio Mix, né? E aqui, dentro da FIAM, eu fiz estágio na TV FIAM. Na TV FIAM? Isso, é. Quando eu estudei, não tinha YouTube na época, né? Isso, então, o programa era veiculado na TV a cabo. Ah, muito bem. E quais os programas de TV que você já produziu? Tem Muitos, né? Olha, o primeiro programa de TV foi o Pra Valer na Band. Depois eu fiz novela. Esse era com a Claudete, Pra Valer, não é? Isso, Pra Valer com a Claudete. Programa de variedades. Sim, era um programa ao vivo de 4 horas. Uau. Então tinha receita, tinha convidado, desfile, também cantor, tinha um pouco de tudo, assim, era uma loucura. Eu ficava no estúdio, fazendo a produção do estúdio lá, ao vivo, organizando, e tinha os merchandises também. Então, assim, é uma loucura mesmo, mas foi muito bacana. Acho que foi um dos melhores programas, assim, de se trabalhar, porque é um aprendizado muito grande, porque você está lá no fervor do ao vivo. Adrenalina do ao vivo, né? É. Assim como a gente está aqui agora, ao vivo, para você que está aí no YouTube acompanhando a gente. Mas lá, então, era aquilo. E não era só uma pessoa falando, né, no ao vivo. Então, dependia dos convidados estarem prontos, da receita, do tempo. Então, depois eu fui para novela, que foi uma coisa totalmente diferente, né? Fui fazer produção de casting. Então, você vai pesquisando, olhando o personagem, né? Encontrando nos atores alguma coisa que esteja ok e tal. Então, foi um trabalho bem bacana também. Eu trabalhei com a Cissa Castelo, que é uma pessoa maravilhosa assim, no ramo, aprendi muito com ela. Depois eu fui fazer, deixa eu lembrar, tem muita coisa. A lista é extensa, né? né? Aí eu trabalhei na TV Rock, aí trabalhei um pouco na rádio, passei pelo SBT. Ah, você tinha falado. Passei pelo SBT. Né? Você fez o... Eu fiz um programa que chamava Você Se Lembra. Você Se Lembra. Você se lembra do Você Se Lembra? Eu acho que eu me lembro mais ou menos desse programa. Entendeu? Era um programa que ia o artista, né? E aí falava, você lembra a professora que te deu aula no pré? Ah, eu lembro desse programa. Uma vez levaram a Eliana, logo que ela foi contratada de novo pro SBT, não foi? Não lembro. Me veio agora na cabeça. Sim. Eu fiquei... Então, esse programa era um trabalho totalmente diferente também, porque era de pesquisa, você ia ligando para as pessoas, quem que é você? Aí na conversa, né, você tinha que ter a sensibilidade, peraí, professora, de que cidade? Aí você ia achar a pessoa para ver se tinha uma história interessante e tal. Então, também foi bacana, foi totalmente diferente da novela. Aí, eu trabalhei muito tempo, né, com produção de publicidade, como eu falei, e aí eu fui fazer A Fazenda, na Record. Que é um reality show, né? Que é um reality show, que é uma pegada totalmente diferente, né? Primeiro porque eu morei lá em Itu, então eu fiquei durante toda a temporada lá, não só eu, mas como toda a produção Foi no qual hotel. edição que você trabalhou? Na 4. Na 4. E lá eu era consolidate, chamava. Então eu trabalhava na edição. Eu sempre trabalhei com produção, né? E lá era um departamento de edição. Então, era após o vídeo, né? O meu trabalho era selecionar o que poderia ser interessante para ser guardado. Porque num reality show você tem milhares de câmeras, e então, durante 24 horas ligado, né? E aí não tem espaço para armazenar tudo isso. Então, nesse reality show tem um switcher, né? Que a pessoa vai ao vivo cortando, se tem uma câmera mostrando o chão, não tem ninguém lá, você não precisa disso, entendeu? Então, ao vivo, e depois disso saíam 4 tripinhas, né, com 4 coisas acontecendo, de 24 horas. E aí o meu trabalho era selecionar o que era para ser guardado, o que podia ser dispensado. Entendi. E você viu alguma dificuldade de trabalhar com celebridades? É muito complicado administrar egos e tudo mais? Muita gente, por exemplo, na Fazenda, né? Ou até num programa de TV, como o da Claudete, que ia convidados, a própria apresentadora, que também é uma celebridade. Como é trabalhar com celebridades? Olha, na Fazenda, as pessoas que estão internas lá na casa não tem nenhum tipo de contato com a produção, né? Só depois que sai, e aí sai, assim, você tá lá, trancada numa casa, zero contato, ninguém fala com ninguém. Então,
muito difícil, não posso falar sobre esses, né? A Claudete é uma pessoa maravilhosa, que assim, tá há anos no mercado de televisão, e ela, assim, na equipe, não é uma celebridade, entendeu? Ela é aquela pessoa que vai na externa com a panela na mão, entendeu? Parte da equipe, né? É, parte da equipe, é. E você sente vontade de voltar a trabalhar no rádio? Porque muita gente, eu sempre vi entrevistas de pessoas que já trabalharam no rádio, né? Principalmente aquelas pessoas que trabalham na frente da TV e que sentem uma paixão pelo rádio. Eu também já conversei com pessoas que já trabalharam na produção de rádio e passam essa paixão pelo rádio, né? O que o rádio tem que todo mundo fica apaixonado e quem vai e sai quer voltar para o rádio? Com você também é assim? Olha, te confesso que o rádio realmente é uma paixão, assim. É muito gostoso trabalhar com rádio. É bem diferente de televisão, por mais que você ache que é mais simples, né? Porque você só está fazendo áudio, você não está fazendo áudio e vídeo. Mas na verdade não é, porque, olha, não sei se eu tenho vontade, talvez eu tenha vontade de trabalhar em rádio novamente. É bem bacana, você fica muito próximo ao ouvinte, né? E ele conversa assim com você como se o locutor fosse o melhor amigo dele. E muitas vezes é, né? O rádio, quando surgiu a televisão, as pessoas falavam, nossa, será que o rádio vai acabar? Ele não acabou e ele nunca vai acabar. Porque ele tem uma coisa que nenhum outro meio de comunicação tenha de uma forma tão legal, que é a mobilidade. Você pode fazer qualquer coisa ouvindo rádio. Então, dificilmente vai morrer, entendeu? E a pessoa fica imaginando, ela imagina lá na casa dela como que é aquele locutor, com aquela voz bonita, muitas vezes, né, a ouvinte se apaixona. Então, assim, é uma coisa muito mágica. E eu trabalhei muito com promoção dentro de rádio, né? Então, quando você vai pra rua, vai fazer um show, você sente aquele amor que as pessoas têm pro rádio. E eu acho que é isso que encanta. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Lígia Azevedo. Aula. Voltamos? Voltamos? Agora sim, voltamos, estamos de volta ao vivo para você que está nos acompanhando aí no YouTube, com a Lígia Azevedo, que é assistente de produção da TV Cultura, do programa Panorama, né? Esse é o programa atual que você está trabalhando como assistente de produção, né? Panorama, é. E como vocês procuram abordar os temas que são levados ao ar no programa? Tá. O Panorama, ele nasceu com o objetivo de aprofundar um assunto quente, alguma coisa, né? O Panorama é um programa jornalístico dentro da TV Cultura e o que a gente tenta fazer é porque muitas vezes no jornal, onde você tem que dar um monte de notícias, você faz lá um VT, né, com 2,5 no máximo para abordar aquele assunto, mas a gente sentiu que precisava, alguns assuntos, se estender, chamar um especialista, explicar, entendeu? Daí que surgiu o Panorama. Então, a gente tenta ver o que está acontecendo, né, no momento, naquele dia, naquela semana, e estender esse assunto nessa meia hora do Panorama. Porém, não é todo dia que tem uma coisa para se estender, assim, de uma notícia totalmente quente, entendeu? Sei lá, prisão do Lula. Então, vamos falar sobre, sei lá, legislação, entendeu? Por que ele foi preso, o que pode acontecer, vamos falar sobre direito e tal. Mas tem dia que não tem nada que se estender. Então, a gente, além, né, de esquentar esses assuntos, a gente tenta buscar prestação de serviço, porque a TV Cultura, ela é uma TV pública, né? E muita gente, infelizmente, não tem acesso médico, não tem acesso à educação. Então, a gente tenta abordar pautas que possam ajudar o telespectador, uma prestação de serviço mesmo. E voltando lá no comecinho, quando você ainda era uma estudante aqui na FIAN, como foi a entrada no mercado de trabalho? Foi difícil, foi fácil naquela época para você? Como foi o processo? Olha, eu lembro que eu fui na rádio e eu fui a pé entregar meu currículo impresso, assim, uma forma, né, eu estou me sentindo muito velha. Mas eu fui lá, bater na porta literalmente, olha, eu sou a Lígia, eu quero fazer estágio, posso deixar meu currículo aqui? E aí a pessoa falou, tá bom. E aí eu saí super triste, falei, puta, a mulher nem me olhou na cara, né, mas tentei. E aí logo depois me ligou, você pode vir numa entrevista
E aí eu comecei assim na Rádio Mix, fazendo estágio, e a primeira coisa do estágio que você passava era colar adesivo em carro e em moto. Então você falava, por favor, posso colar um adesivo da Rádio Mix no seu carro? Então era isso, mas era uma oportunidade de estar dentro de uma emissora de rádio grande, né? E aí com um olhar assim de curiosidade, porque eu estudava rádio e TV. Então eu comecei a prestar atenção como funcionava o comercial, a programação, como escolhiam as músicas, como eram feitas as promoções, e aos poucos eu fui trocando de departamento lá dentro. E aí a gente já falou que você foi estudante aqui da FIAN. Como é que era a sua vida acadêmica aqui na faculdade? Eu era CDF. Era CDF? Não, eu sempre me esforcei muito, assim, né? E hoje, depois que eu saí da faculdade, eu vejo que eu poderia até ter aproveitado, absorvido mais. Porque tem muitas coisas que você fala, putz, como que era isso mesmo? Né? E assim, lógico, dependendo de como a sua carreira segue, muitas das coisas que você aprende na faculdade você nunca vai usar. Mas tem outras que você usa sim. Por exemplo, eu tive aula de legislação e muitas vezes eu senti falta, assim, de ter aprendido, né, melhor a legislação, porque você quer entrar numa lei Rouanet, quer fazer alguma coisa, como que funciona, entendeu? Então, e a minha vida acadêmica, eu comecei estágio logo no primeiro ano, então eu me dividia entre essas duas coisas, né? Eu tentava estudar e aproveitar o estágio na Mix, lá no primeiro ano? No primeiro ano. Mas a faculdade na época também oferecia estágios ou não? Então, ela tinha, como eu fiz estágio aqui na CTV. Depois que você saiu da rádio. Primeiro você foi num estágio fora da faculdade, né? Fora da faculdade. E aí um professor me chamou, né, para falar, você quer fazer o estágio? E eu falei, será que eu saio e tal? Mas eu falei, bom, mas eu quero trabalhar em TV, né, e é uma oportunidade de ver como isso funciona. Então eu fiz um pouquinho de estágio e logo fui para a Band, assim, fiquei bem pouco, 2 meses, logo a Band me chamou. E aí tem aquele momento que todo mundo fica apreensivo, que é o temido momento do TCC, né? Porque eu tô chegando quase lá e você também passou por isso, Sim. Né? Como foi esse processo de criação e de execução do seu TCC? Foi fantástico. Meu TCC foi uma experiência bem legal. Eu fiz só eu e hoje meu atual marido, né? Na época não era marido. Então a gente assim tava num grupo grande. E ele queria fazer um filme. Ele, nossa, eu quero fazer um filme, vamos fazer um curta. E aí falou, será? Mas só nós dois? Eu nem queria fazer curta, porque dá trabalho, né? E aí falei, não, vamos fazer. E assim, eu escrevi um roteiro, fiz uma pesquisa na parte escrita sobre a história do cinema, que eu, como uma pessoa muito curiosa, me acrescentou bastante, assim, sabe, os movimentos do cinema e tal, me aprofundei bastante nisso. E aí, como você faz um filme? Então, essa cena, o que você vai precisar? De uma calça jeans? Quanto custa uma calça jeans? Então, você faz lá 3 orçamentos, entendeu? Vou precisar de um cameraman. Quanto custa um cameraman? Orçamento A, B e C. E a gente fez como se estivesse valendo mesmo. Lógico que a gente não tinha dinheiro para fazer tudo profissionalmente. Então, muitas vezes, a câmera foi eu ou ele que fizemos, os atores. É uma amiga que era atriz, que participou, você foi o tio, a mãe, a avó, né, para participar. Mas no final ficou um curta-metragem muito legal. A gente tirou 10, lembro até hoje, sabe, assim. E o trabalho, ele ficou um trabalho bem explicadinho, assim, sabe, sobre a história do cinema. Então, foi bem bacana. Agora eu vou contar uma coisa que eu ouvi nos bastidores aqui do programa, que você conheceu o seu marido, né, o seu atual esposo, né? Aqui na faculdade. Sim, né? foi. Isso é bom até para quem está assistindo a gente e não acredita no amor, né? Na faculdade também você pode encontrar o amor da sua vida. A Lígia é prova disso, não é verdade? Encontrei. A gente estudou juntos e, enfim, até por um curto período, porque logo que eu comecei a trabalhar na Band, ele ficou de manhã, estudando de manhã e eu à noite. Mas a gente se encontrou na faculdade, começou a namorar e estamos até... E Lígia, para você, qual é a qualidade que um futuro profissional de TV precisa ter para se destacar no mercado hoje em dia? Olha... Que a concorrência é grande, né? Sim, a concorrência é grande, vale-se muito dos contatos, né? Porque quando você fala em comunicação, é muito assim, os amigos que você faz, as pessoas com quem você trabalha, né? Que podem
Porque se pensa como um diretor, você vai montar uma produção, você vai chamar quem? Ah, eu lembro do fulano que trabalhou comigo, nossa, ele é super esperto, ou você vai num banco de currículo qualquer, entendeu? Então sempre a indicação sim é importante, então é bom ter um bom relacionamento com profissionais da área. E assim, dentro de televisão, depende de que área que você for trabalhar. Porque se você for trabalhar com edição, você precisa de um perfil mais tranquilo, né, que veja detalhes, tal, né, que seja... Se você for trabalhar com produção de um programa ao vivo, você tem que ser aquele cara acelerado, entendeu? Assim, tipo, ó, tá acontecendo isso, tá? Eu faço switcher lá na TV Cultura. Tô com um programa ao vivo, 30 segundos em televisão é muita coisa. Então você não pode errar, você tem que ter sangue frio, entendeu? Nossa, caiu, seu repórter tá na rua, apareceu um jegue na frente, corta e passa para outra coisa, chama um VT, então você tem que estar rápido. Agora, se você for fazer igual, como o meu marido, que lá trabalha no SBT com design gráfico, ele vê com detalhes, entendeu? Muitas vezes tem job que ele faz de 30 segundos para publicidade que demora 3, 4 dias para você fazer 30 segundos. Porque o que ele vai fazer? Montar sopa com pinça, entendeu? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, não tenho esse perfil, assim, de ser muito perfeccionista, de ser assim, não, devagarinho, né? O meu negócio é ali, ao vivo, pauleiro. Então, depende de que área você for seguir. Mas todas elas precisa de criatividade, que eu acho que em qualquer área da televisão ou do rádio, você precisa ser criativo. E um bom comunicador, né? Sempre tentar ser imparcial e pensar que você está lá. O que você está mostrando para o seu público, muitas vezes vai ser dito como verdade absoluta. Então, toma cuidado com o que fala, com o que mostra. Sim. E como é que é o processo de seleção para um profissional na televisão? Porque tem muita gente, tem muito aluno de rádio e TV que está nos assistindo, né? E tem essa curiosidade de saber como é que se dá. Então, alguns processos seletivos são divulgados nos sites das emissoras, Sim. né? Mas, como eu te falei, os contatos são muito importantes. Então, se a pessoa está fazendo faculdade, é muito bacana fazer estágio, entendeu? Porque dentro do estágio, primeiro, vai identificar qual a área eu combino mais com edição, combino mais com produção, eu gosto mais de produção externa, gosto mais de produção de estúdio, sabe? E assim, ela vai... É como uma vitrine, ela vai estar se mostrando como um profissional, o que ela é, no que ela é boa, e as pessoas vão conhecer ela. E isso que vai fazer com que ela possivelmente continue no mercado, né, ou chame por outros programas, outras produções, porque na TV tem uma rotatividade muito grande, né? Sim. E na TV Cultura, por ser uma empresa híbrida, né, que ela também é do estado de São Paulo, então os processos seletivos são como se fosse um concurso. Eles botam lá o edital, você faz uma prova, você tem uma nota, você vai passando por etapas, né? Então, na TV Cultura, não tem como eu indicar ninguém, por exemplo. A pessoa tem que ir lá no site, esperar sair uma vaga, participar de um processo seletivo e entrar, né? Então, é diferente. Entendi. E a gente vive numa época de internet, de redes sociais, né? E muita gente profetiza o fim da televisão, né? Tem muita gente falando que a televisão vai acabar um dia. Eu já vi gente falando que depois de 2025 já não vai ter mais televisão. O que você acha disso? Você acha que a TV vai acabar um dia? Não, eu acredito que ela... Acabar, não. Mas o jeito do que ela é feita hoje, do que ela foi feita até então, com certeza vai mudar. Porque hoje as pessoas querem assistir na hora que elas quiserem. Então, eu, por exemplo, na minha casa, não tenho televisão, não tenho TV a cabo, não tenho televisão aberta. Por quê? Porque eu tenho internet. Sim, eu tenho um aparelho lá de televisão que eu ligo no meu computador. Então, eu quero assistir jornal? Quando dá, quando meu filho dorme, eu vou lá assistir o jornal, entendeu? Quero assistir uma série, eu vou lá no Netflix. O bebê acordou, sei lá. Então, eu pauso, vou fazer e volto. Então, isso é uma coisa que a internet trouxe e acredito que a TV aos poucos vai migrando. Acredito que em 2025 ainda não aconteça, não no Brasil, porque a internet em muitos lugares ainda é muito precário, né? Meu pai mora no Taboão da Serra. Metade da população brasileira tem acesso à internet. Então, meu pai mora no Taboão da Serra, que é uma cidade próxima a São Paulo, bem próximo. E até pouco tempo atrás ele não tinha Netflix. Por quê? Porque nenhuma operadora de internet dava para ele pelo menos 1 giga.
que era necessário para rodar o Netflix. Então você está falando de Taboão da Serra, entendeu? Que está ali Aqui na do grande lado. São Paulo. Então imagina no resto do país. Acredito que demore um pouco, mas as TVs estão se transformando, né? As emissoras vão, assim, o produto vídeo não vai deixar de existir, não vai deixar. É só a forma de exibição, isso acredito que mude. E as emissoras têm que aproveitar a credibilidade que o nome delas tem hoje para produzir vídeos para a internet, on demand, seja lá o que for, mas com credibilidade, porque hoje a internet traz uma coisa que nos preocupa muito, que é a fake news. Porque qualquer um pode falar uma abobrinha e sair espalhando e de repente as pessoas estão achando, sei lá, entendeu? Que tem uma guerra de mamute em Belo Horizonte. Aí você vai, por quê? Porque alguém falou, foi falando, foi falando. E a TV, por ser uma emissora, ela tem esse comprometimento do conteúdo, né? Então, se ela aproveitar esse nome que ela tem e essa estrutura que ela tem para produzir vídeos que a pessoa pode assistir, bom, morrer não, mas se transformar, sim. Vai se adaptar, né, gente? Os fãs da televisão, não se preocupe que a TV vai se adaptar à internet. A gente vai ter televisão, acho que por muito tempo ainda. Assim como foi o rádio também, quando a TV chegou, o rádio ficou ameaçado, mas o rádio está aí, firme e forte. E olha, a gente vai liberar agora a mãe do Dante, que ele está em casa esperando ela, né? Só tem 1 ano e... 1 ano e 4. 1 ano e 4 meses, o filhinho da Lígia. E eu quero agradecer a sua participação. A gente fica muito feliz de ter recebido você aqui, tá? E o Depois da Aula fica por aqui. Eu queria ficar conversando mais com a Lígia sobre TV, porque eu adoro sobre esse assunto e quem está nos assistindo também deve estar adorando. Mas obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube e até o próximo programa. Tchau! Wow.